vontade para interromper a aula, para tirar a dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Eu até prefiro que o aluno participe, fica mais dinâmica a aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa primeira aula, nós vamos falar sobre o processo inflamatório. Também, durante as aulas posteriores, nós iremos falar sobre o reparo tecidual, né, que é o processo de cicatrização. Então, toda vez que o tecido ele sofre uma destruição, né, uma injúria, uma agressão, ele tende a passar por processos, por etapas, que culminam na reparação desse tecido. Então, o processo de reparo tecidual acontece em 3 etapas. A primeira etapa do reparo tecidual é a inflamação. Então, por mais que a inflamação seja um processo incômodo, ela é um processo necessário para que o tecido, então, sofra o processo de reparo tecidual. Esse reparo pode ser por cicatrização, que acontece a substituição do tecido lesionado por um tecido diferente, né, é um tecido conjuntivo e ali forma a cicatriz. E pode acontecer o reparo tecidual por regeneração, que é quando um tecido lesionado ele vai ser substituído por um tecido idêntico àquele que foi rompido. Nesse caso da regeneração, não forma cicatriz. Nós temos alguns tecidos do nosso corpo que regenera, e nós temos alguns tecidos do nosso corpo que cicatriza. A gente vai entender isso ao longo das aulas ministradas. Então, a inflamação nada mais é do que uma resposta de proteção. E essa inflamação, ela tem por objetivo eliminar a causa inicial da injúria, né? A causa da agressão do tecido. Remover esse agente agressor e também remover o tecido danificado, para então dar espaço a um novo tecido que irá substituir aquele tecido lesionado. Eu sempre comparo o processo inflamatório com um processo de limpeza da ferida. É uma limpeza natural. Então, toda vez que você sofre um corte, aquele tecido ali ele fica inflamado porque ele está passando por um processo de limpeza. As células fagocíticas, as células de defesa, elas migram para aquela região e vai remover todo o corpo estranho que está ali naquele processo, naquela área lesionada. Partículas, micras. Então, repetindo, o processo inflamatório ele tem por finalidade proteger e eliminar o agente causador da injúria e também remover o tecido que foi danificado durante o processo injurioso. Professor, Professor, tá travando. tá travando. Eu pensava que era no meu aqui, o rapaz, se tivesse minha internet já vai cair. Eu também acho que a internet... Deu uma pequena... Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, agora voltou ao normal. Tá. Eu acho porque por conta do período chuvoso a internet está oscilando um pouquinho. Tá, mas estão conseguindo me ouvir agora? Tá. Faz hora que caiu ou Não, foi... foi só uns pequenos cortes. Ótimo. Mas tá dando para entender? Sim, tá sim. Vou fazer o seguinte, vou desligar a minha câmera, porque a transmissão ela fica mais leve com a câmera desligada. Tá bem.
Vou desligar aqui. Então, continuando. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim, sim. Sim. Ótimo. E Então, a sua... Tô ligada, professor. tá, vou tentar desligar aqui. Então, o processo inflamatório, ele foi e já é conhecido pela humanidade há mais de 2000 anos. Mais ou menos, o cientista que descobriu, que descreveu o processo inflamatório, ele foi contemporâneo a Jesus Cristo, né? Há mais ou menos 2000 anos atrás. E de lá para cá, o interesse pelo entendimento do processo inflamatório e como reverter e como aliviar a inflamação só tem aumentado, né? Para que serve, como reduzir, como melhorar a resposta inflamatória, vem sendo estudada desde a época da descoberta, há 2000 anos atrás, e continuamente a indústria farmacêutica, as linhas de pesquisa estão buscando melhores analgésicos mais potentes, analgésicos que causam menos efeitos colaterais, que causam menos toxicidade, né? Porque a gente sabe que alguns analgésicos, quando são usados de forma crônica, eles podem causar lesão renal, e isso é muito interessante e importante de se saber, porque o uso indiscriminado de analgésico, né, ele pode causar lesão renal e pode levar o indivíduo a fazer hemodiálise. O processo inflamatório, ela acontece tem a finalidade de diluir e destruir as substâncias causadoras da inflamação. Então, quando o tecido está inflamado, ele vai ficar encharcado de água, ele vai ficar inchado, edemaciado. Isso é uma das etapas do processo inflamatório, o edema local, né, o inchaço. É um dos sinais cardinais da inflamação, que são 5, nós vamos já falar deles também. É por isso que cria pus logo, por causa do inchaço? Oi? É por isso que no machucado fica assim, sai naquela aguinha, tipo um pus? Isso. Assim, essa aguinha que tu fala, ela tem um nome, né? A gente vai falar são exudatos, né? Existem vários tipos de exudatos, né? Existe o exudato fibrinoso, o exudato seroso, né? O exudato purulento, o exudato mucoide. Por exemplo, o exudato mucoide é o catarro que escorre no nariz quando você está com rinite, quando você está com alergia, né? Existe o exudato hemorrágico, que é aquele que quando você espreme a espinha por muito tempo, começa a sair líquido junto com o sangue. E existe o exudato seroso, que é aquele que escorre da bolinha de queimadura, tá? São esses líquidos que escorrem, né, que são produzidos por um tecido injuriado. E existe o pus. O pus é um tipo de exudato, mas ele, além de ter líquido, ele tem células de defesa que morreram durante o combate de infecção. Então, se tem pus na ferida, quer dizer que ele está infeccionado. Tá? Tem micro-organismos ali, ou tem corpos estranhos que estão gerando a migração de células de defesa do sangue para aquele tecido. E aí aquelas células brancas de defesa, elas fagocitam os micro-organismos e morrem durante esse processo. E aí esse acúmulo de células de defesa no tecido lesionado gera o pus, tá? Mas muito bem, muito importante essa sua colocação. Tá? Então, a gente vai falar também da criação do pus, vamos falar também desse exudato, que é típico de inflamação aguda, e nós vamos falar também a diferença de inflamação aguda para inflamação crônica, tá? Então, mas o edema é o inchaço do tecido. Ele acontece independente de apresentar pus ou não. Tá? O que acontece é que o líquido do sangue ele começa a migrar, né, e se acumular no tecido inflamado. Esse acúmulo de líquido é decorrente da ativação dos vasos sanguíneos. E também tem a finalidade de diluir, né,
as bactérias que estão ali, diluir a toxina que foi injetada, o corpo estranho, e facilitar a neutralização pelas células de defesa. Tá dando para entender, pessoal? Sim, professor. Sim? Tá. Sim. Se eu tiver... Porque, assim, só para concluir, eu falo de processo inflamatório naturalmente, né, porque eu já estudo isso há um bom tempo. Mas, às vezes, para mim, por ser achar já fácil, porque já é rotineiro para mim, às vezes, para vocês, o palavreado que eu utilizo pode ser um pouquinho complicado. Então, professor, se vocês estiverem com dúvida, professor, explique novamente, professor, o que significa esse termo? Tá? Eu sempre gosto de usar termos científicos e técnicos. Vocês precisam se habituar com esse palavreado científico, tá bom? Tranquilo? Se tiver dúvida, pode me interromper sem problema nenhum. Tá? Eu quero que vocês aprendam. Esse é o principal objetivo. Então, a inflamação também tem por objetivo preparar o terreno para eventos posteriores, né? Como eu falei para vocês, a inflamação é a primeira etapa do reparo tecidual. Quando você sofre um corte, a primeira coisa que você deve fazer não é limpar, lavar com água e sabão para remover o excesso de sujeira, né? Não é isso? Pois é, a inflamação é um processo de limpeza natural. Então, assim como no ferimento, a gente precisa primeiro limpar o ferimento, né, com água e sabão, depois passar álcool ou iodo para melhorar o processo de cicatrização, o nosso organismo também tem um processo de limpeza natural, que é o processo inflamatório. Professor, então quer dizer que o processo inflamatório ele é benéfico? Sim, ele é benéfico, tá? Mas existem algumas condições que podem levar a um processo inflamatório exagerado, que pode danificar ou pode prejudicar as etapas posteriores. Porque se o tecido ele ficar inflamado, ele não vai, se ele ficar inflamado por muito tempo, né, ele não vai conseguir passar para as etapas posteriores e gerar um reparo tecidual. O tecido só vai para as outras etapas quando a inflamação ela regredir, tá bom? Por exemplo, determinada pessoa pisou num espinho e aquele espinho ficou no pé, né? Se aquele espinho ele continuar no pé, ele vai sempre estar ali estimulando um processo inflamatório, e aí aquela inflamação vai impedir de cicatrizar. Enquanto aquele espinho não for removido, aquele corpo estranho não for removido, que está cheio de micro-organismos, e ele também é um corpo estranho, aquele tecido que foi lesionado pelo espinho, ele não vai conseguir passar para as etapas posteriores e sofrer uma cicatrização, tá bom? Então, a inflamação ela é importante, mas ela precisa desenvolver o seu papel e depois regredir para dar espaço às etapas posteriores. A inflamação está intimamente entrelaçada nos processos de reparo. Como eu falei para vocês, ele é a primeira etapa. Então, toda vez que o tecido ele for danificado, ele vai sofrer um processo inflamatório e depois ele vai passar para a segunda e terceira etapa. A segunda etapa é a formação do tecido de granulação. E o que é o tecido de granulação? O tecido de granulação é um tecido frágil, avermelhado, que tem vários pontinhos avermelhados. Vamos levar para a prática de vocês. Eu creio que todo mundo aqui já sofreu um corte grande, ou caiu de joelho no asfalto, né? Ou chutou uma pedra e arrancou um tampão do dedo. Vai formar aquela casquinha de ferida, né? Que nós vamos falar também o que é aquela casquinha, para que serve, e ela é extremamente importante. Ela protege o tecido. Mas aquela casquinha de ferida, se você não ficar retirando, né? Que tem gente que tem mania de ficar todo o tempo removendo a casquinha. E aí, tem até memes, né, que falam que poxa, o corpo demora tanto, trabalha tanto para produzir uma casquinha de ferida, a pessoa vai e tira, né? Aquela casquinha de ferida, se você não... Professor, tem uma aluna pedindo para o senhor aceitar ela aí, ó. Ah, tá. Deixa eu ver Amanda. aqui. Mas ela não está aparecendo para mim, para aceitar. Não está aparecendo aqui. Para ela aqui, que ela mandou mensagem no grupo. Tá, mas ela não apareceu para mim a solicitação dela, tá vendo aqui? Tá, beleza. Tá dando para entender, pessoal? Tranquilo?
Tá sim, professor. Ótimo. Sim, professor. Então, voltando à casquinha de ferida, se você não remover aquela casquinha, ela vai se destacar naturalmente. E embaixo dela vai estar uma cicatriz bem jovem, que é bem avermelhada, bem fininha. É aquele tecido bem delicado, avermelhado, logo abaixo da casquinha de ferida. Aquele tecido é chamado de tecido de granulação. Ele é como se fosse um tecido esponjoso e ele vai ser preenchido por um tecido conjuntivo. É o processo que a gente chama de amadurecimento, né, ou emancipação da cicatrização. Aquela cicatriz inicialmente avermelhada, bem frágil, aquele tecido bem fino. Agora apareceu. Vai dar espaço a um tecido de cicatrização mais forte, mais resistente, tá? Então, existem várias doenças que têm cunho inflamatório, que é causado por uma inflamação patológica, tá? É uma reação inflamatória desenfreada. Um dos exemplos de doenças de cunho inflamatório é a asma, né? A asma é um processo inflamatório da árvore brônquica dos pulmões e essa inflamação, ela dificulta a respiração, tá? Porque os brônquios vão sofrer broncoconstrição, a passagem de ar fica dificultada, isso tudo por um processo inflamatório decorrente do contato com substâncias alérgenas, e isso gera uma dificuldade de respiração, além da artrite reumatoide. A artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune, né? Ela acontece quando o sistema imunológico começa a produzir anticorpos contra células do próprio organismo, formando complexos de anticorpos. Esses complexos, eles acabam se precipitando, se acumulando nas articulações, gerando um processo inflamatório, tá? Mas a fisiopatologia, né, a patogênese, que a gente chama, que é o início da doença, ela tem natureza autoimune. Então, a resposta inflamatória, ela desempenha um papel muito importante na patogenia. Essa palavra, patogenia, pato significa doença, e genia vem de gênese, né, início. Então, essa palavra quer dizer a origem das doenças. Então, várias doenças, elas têm origem, né, num processo inflamatório. Exemplo, a aterosclerose, que é a famosa placa de gordura nos vasos sanguíneos, ela tem um processo inflamatório. Quando o indivíduo tem um excesso de triglicerídeo ou um excesso de LDL no sangue, né, os lipídios eles acabam infiltrando na parede dos vasos sanguíneos. Esse excesso de lipídio ele acaba gerando um processo inflamatório, ativando macrófagos e aí gera a placa de gordura. O diabetes mellitus também é uma doença que inicia por um processo inflamatório, que vai debilitar a produção de insulina, né? E também vai gerar uma resistência insulínica crônica, né? Os tecidos não vão mais responder bem à insulina produzida pelo corpo. E também a doença de Alzheimer, também é uma doença neurodegenerativa, mas ela se inicia com processos inflamatórios. O neurônio, os neurônios do indivíduo com Alzheimer, ele começa a produzir proteínas erradas, e essas proteínas chamadas de beta-amiloides, elas começam a se precipitar no interior do neurônio, elas se acumulam e começam a gerar um processo inflamatório no neurônio, e esse neurônio, então, ele fica incapacitado, ele começa a sofrer neurodegeneração. Então, vejam a importância de se entender o processo inflamatório, não só para melhorar a inflamação, para reduzir a dor, né, a algesia, esse termo significa dor, a sensação de dor, e a reversão da algesia se chama analgesia, daí vem a palavra analgésico, que são os medicamentos que revertem a dor, revertem a algesia, tá?
Então, o processo inflamatório, ele vai envolver algumas etapas. Uma delas é a reação do tecido vasculado à injúria. Toda vez que a gente tem um tecido que tem vasos sanguíneos, e esse tecido ele sofre injúria, né? Como é que eu sei que um tecido é vascular? Quando você sofre uma injúria, ele começa a sangrar. Então, se está sangrando, né, se tem sangue, é porque tem vaso sanguíneo. Primeira etapa do processo inflamatório, quando você sofre um corte, vamos sempre utilizar esse exemplo mais prático, quando você tem um corte num tecido, a primeira coisa que acontece no tecido, durante a etapa de inflamação, é a ação vascular. O que é que acontece? Os vasos sanguíneos eles vão sofrer vasoconstrição, eles vão se apertar. Para que isso serve, professor? Quando o vaso sanguíneo ele sofre vasoconstrição, ele vai reduzir a passagem de sangue no interior dele. Então, é como se eu estivesse fechando uma torneira ali de um cano que está vazando. Eu estou reduzindo a perda de sangue, né? Os vasos sanguíneos, eles sofrem vasoconstrição para impedir a perda excessiva de sangue. Porque sangue é vida. Então, o tecido, a primeira coisa que ele precisa fazer é estancar o sangue, reduzir a perda de sangue. Tá? E vocês devem ter percebido isso, não sabiam cientificamente o que acontecia, mas quando você sofre um corte, no início sangra bastante, depois o sangue vai reduzindo, né? O fluxo de sangue reduz. Isso acontece por conta da vasoconstrição, que é a primeira etapa do processo inflamatório. Então, essa vasoconstrição, ela é caracterizada pela elaboração de mediadores inflamatórios. Então, as células do tecido que sofreu um corte, que sofreu uma injúria, ela começa a liberar substâncias químicas. São chamadas de mediadores inflamatórios. São eles que vão mediar, são eles que vão comandar o processo inflamatório. Isso vai alterar o movimento do fluido, né, do líquido, né, que vai influenciar, inclusive, o edema, o inchaço do tecido, e também vai influenciar a migração das células de defesa, os leucócitos, que inicialmente estão no sangue, mas através desses mediadores inflamatórios, que é produzido pelas células do tecido, esses leucócitos eles vão começar a migrar para o tecido inflamado, para combater. É como se fosse o exército, né? Se uma região da fronteira do Brasil for atacada, o que é que vai acontecer com os soldados? Eles vão começar a migrar para aquela região que está sendo invadida, para poder conter essa invasão. A mesma coisa acontece com os leucócitos. Cada um está no seu local, lá no sangue. Mas quando acontece uma invasão de micro-organismos, esses leucócitos eles vão ser recrutados para o local da invasão, local inflamado, para poder, então, conter aquele processo de invasão. Essa resposta inflamatória, ela vai localizar, né, as células de defesa vão localizar e eliminar os micro-organismos, além de eliminar também partículas estranhas. A gente vai ver em outras aulas, quando a gente continuar falando sobre o processo inflamatório, que existem alguns corpos estranhos, né, que não geram um processo inflamatório tão grande, mas eles vão ser neutralizados. Tá? Por exemplo, eu creio que alguns de vocês já devem ter tido algum acidente de cair de joelho no asfalto, e aí o tecido cicatrizou, mas ficaram alguns grãos de areia no ferimento. E aí, anos depois, você vai dar aquela coçadinha no joelho, e aí você percebe que saiu um grão de areia daquela cicatriz. Isso que acontece é porque aquele grão de areia, ele ficou neutralizado no tecido, mas com o tempo, ele tende a ser expulso do corpo. O corpo ele vai eliminar aquela partícula. Outro exemplo bem interessante dessa eliminação de corpos estranhos, de partículas estranhas, é a pulga do porco, né? Quem já teve bichinho de pé? O nome daquela pulga é Tunga penetrans. Ela é naturalmente encontrada no porco. E aí ela penetra, né, a planta dos pés. E aí fica aquele tecido inflamado, amarelado, cheio de pus, e no meio fica um pontinho preto. Aquele pontinho preto, na verdade, é o orifício posterior da pulga, né, a bundinha da pulga, que onde é encontrado o sifão respiratório, ela respira por ali. E ela também põe ovos naquela parte escura.
Então, a pulga do pé, você não precisa pegar um espinho de laranjeira e tentar remover. Basta você colocar uma pomada naquela pontinha preta que a pulga vai morrer por asfixia. E com o tempo, o teu corpo vai expulsar aquele tecido morto. A pulga morta com o tecido todo inflamado. Tá? Tentar remover com o espinho de laranjeira, tu vai abrir uma cavidade maior e deixar um tecido exposto que vai infeccionar mais facilmente. Então, isso é um outro exemplo de que o tecido inflamado ele vai expulsar corpos estranhos. Então, as condições inflamatórias, os termos médicos que descrevem condições inflamatórias, elas são denominadas por acrescendo o sufixo "it" ao tecido inflamado ou ao órgão. Por exemplo, dermatite. Dermato significa pele. E it é inflamação. Então, dermatite é inflamação da pele. Outro exemplo, apendicite. O apêndice é uma região do intestino grosso, e it, inflamação. Apendicite, inflamação do apêndice. Hepatite. Hepato significa fígado, e it, inflamação. Hepatite é qualquer condição que inflama o fígado. Pancreatite, inflamação do pâncreas. Aí eu sempre coloco essa pegadinha em aula. Estomatite, aí o pessoal diz, inflamação do estômago. Não é. Estoma significa boca. Estomatite é inflamação da boca. Inflamação do estômago é gastrite. Gastro significa estômago. It, inflamação. Gastrite, inflamação do estômago. Enterite, enteron, significa intestino. Então, enterite, inflamação do intestino. E por aí vai, né? Todos os termos médicos que terminam com it significa inflamação. Existem algumas expressões, né, termos médicos que são mais completos, né? Elas descrevem o processo inflamatório e ainda diz se a condição é aguda ou crônica, né? E o que tipo de exudato, né, de líquido que é produzido. Como, por exemplo, a pericardite fibrinosa aguda. Pericardite. O pericárdio é a membrana que reveste externamente o coração. Então, pericardite, inflamação da membrana externa do coração. Aguda, porque é uma inflamação aguda. E fibrinosa, porque ela produz, né, um exudato fibrinoso. A gente vai já falar, quer dizer, na próxima aula a gente vai falar sobre os tipos de exudatos. Então, o processo inflamatório, ele foi descrito pela primeira vez pelo médico romano chamado Celsus, né, no século I depois de Cristo. Aí, contemporâneo a Jesus Cristo. Ele descreveu a reação inflamatória local em termos que são conhecidos até hoje. Tá? Então, esse médico Celsus, ele descreveu a reação local que ele chama de sinais cardinais. Existem 5 sinais cardinais no processo inflamatório. Os 4 primeiros são típicos de inflamação aguda. E o 5º sinal é de inflamação crônica. Então, os sinais cardinais da inflamação aguda são 4 e o da inflamação crônica são 5. O último sinal cardinal, ele é exclusivo de inflamação crônica. Então, todo o processo inflamatório, ele vai ter esses 4 primeiros sinais cardinais. Todo o tecido que está inflamado, ele fica vermelho, né? A vermelhidão é um sinal de um tecido inflamado. Então, se você está com uma unha encravada, está com uma espinha interna, né? Você tem um corte ali, aquela região fica vermelha. E esse sinal cardinal é chamado de rubor, né? Rubro vem de vermelho, né? Aí Flamengo, que é rubro-negro, vermelho e preto. Então, o primeiro sinal cardinal é a vermelhidão, chamada de rubor.
O segundo sinal cardinal é o inchaço, também chamado de edema, né? O aumento de líquidos no tecido. Esse sinal cardinal foi chamado por Celsius de tumor. Professor, mas tumor não é sinônimo de câncer? Não. Tumor é qualquer alteração ou qualquer aumento de volume de um tecido. Por exemplo, um hematoma também é um tumor, tá? É um aumento de volume do tecido. Então, o inchaço ou edema, que foi chamado por Celsius de tumor, também é um sinal cardinal. O terceiro sinal cardinal é o calor. Todo tecido inflamado ele é mais quente. Por que que ele é mais quente? Porque tem muito sangue. O sangue, ele aumenta o fluxo, o tecido, ele aumenta o fluxo de sangue no local. E o sangue, ele é quente. E aí, o fato de ter aumento de fluxo sanguíneo, isso só, lógico que Celsius não descobriu isso naquela época. O porquê do que isso acontecia foi descoberto mais recentemente, né? Através da descoberta do microscópio e de outras condições. Certo? Então, o sangue, como ele vai mais para o tecido, ele vai deixar o tecido mais avermelhado e vai deixar o tecido mais quente. Então, esse é o terceiro sinal cardinal, o calor. E o quarto sinal cardinal é todo tecido inflamado, ele fica dolorido. A dor, né? Quem nunca teve mão encravada, quando tá com a unha encravada, principalmente do pé, e tu tá no ônibus, todo mundo só pisa no teu dedão que tá encravado. Ninguém pisa no normal, né? Parece que tem um chamariz para o pé dos outros. Então, o quarto sinal cardinal é a dor. Por que que isso acontece? Porque as células do tecido, elas liberam substâncias inflamatórias, né? Como prostaglandinas, como prostaciclinas, que nós vamos ver futuramente. E é aí que os medicamentos anti-inflamatórios agem, impedindo ou reduzindo a produção dessas substâncias pró-inflamatórias. Como, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais, né? O paracetamol, a dipirona, nimesulida, ibuprofeno, que elas vão agir inibindo uma enzima que produz essas substâncias pró-inflamatórias. Inibe a enzima chamada de ciclooxigenase, ou COX. A gente vai ver isso futuramente, tá bom? Só estou dando alguns spoilers das aulas posteriores. Pessoal, até aí tá dando para entender? Tá dando para acompanhar? Sim, professor. Tô falando rápido? Não. Ótimo. Se eu estiver falando rápido, que às vezes eu me empolgo. Se estiver falando rápido, professor, te aquieta, meu irmão. Vamos mais devagarzinho um pouquinho, que eu não estou entendendo mais nada. Tá bom? Fiquem à vontade. Continuando. Então, esses trabalhos do médico Celsius, né, que foi o primeiro a descrever o processo inflamatório, os sinais cardinais, ele foi posteriormente melhorado com outros trabalhos, como, por exemplo, do médico grego Galeno, né, que nós, da farmácia, conhecemos muito bem, né? O Galeno foi um dos pais da farmácia. Farmácia galênica, né? Ele introduziu um quinto sinal cardinal que ele descobriu, né, que é chamado de functio laesa, que significa perda da função. Quando o tecido ele fica inflamado por muito tempo, esse tecido ele não vai funcionar adequadamente. Por exemplo, quando o indivíduo tem uma inflamação crônica do fígado, esse fígado ele não vai funcionar muito bem, né? Ele pode evoluir para uma cirrose. Quando você está com uma mão inchada há muito tempo, você não consegue movimentar a sua mão. Isso gera perda da função, as articulações vão ficando degeneradas. Isso tudo em decorrência, né, dessa functio laesa, ou perda da função. Qualquer tecido que fica inflamado por muito tempo, tem uma inflamação crônica, ele perde funcionalidade. Tá? Então, o quinto sinal cardinal, que é exclusivo de inflamação crônica, anotem aí, é a perda da função. Então, aí nós temos os 5 sinais cardinais descritos de forma lúdica, né? O calor, que é o aumento da temperatura, o rubor, né? Aí o jovenzinho envergonhado, o edema, é o inchaço, a dor e a perda da função, né? Percebe aqui que o cara está de muleta e não consegue
sustentar essa estrutura superior que os outros estão fazendo. Então, esse aqui, como ele está muito tempo inflamado, ele perdeu a função de sustentação. Tranquilo? Então, além dos sinais cardinais do processo inflamatório, algumas inflamações, ela pode gerar manifestações sistêmicas, tá? Isso acontece quando a inflamação local, ela está muito intensa e essas substâncias inflamatórias produzidas pelas células do tecido inflamado começam a ser produzidas em grande quantidade. Essas substâncias, esses mediadores inflamatórios, acabam chegando à corrente sanguínea, cai na corrente sanguínea e vai agir no cérebro e no fígado, gerando manifestações sistêmicas, tá? A gente vai falar disso também nas próximas aulas, mas como essa aula de hoje, ela é como se fosse um trailer do filme, aí a gente vai falar de algumas coisas que a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Então, por exemplo, vamos exemplificar um dente inchado, né? Você está com um dente inchado, está com uma cárie no dente, o dente está inchado, está com a bochecha dilatada. Aquele local do dente, ele vai manifestar os sinais cardinais da inflamação, ó. Ele vai estar vermelho, ele vai estar inchado, ele vai estar dolorido e vai estar quente, tá? São os 4 sinais cardinais. Se esse dente ficar muito inchado mesmo, os mediadores inflamatórios produzidos pelo tecido que está no processo inflamatório começam a cair na corrente sanguínea e vão agir no cérebro e no fígado, produzindo sinais sistêmicos. E quais são esses sinais sistêmicos? O primeiro, o mais visível, mais perceptível é a febre. Então, quando você tem uma inflamação muito grande, você manifesta febre. O segundo sinal sistêmico é a perda de peso. Quando o indivíduo tem um processo inflamatório grande, por muito tempo, ele começa a perder peso. Por quê? Porque o tecido inflamado, ele precisa de muita energia para combater a infecção e também reparar. E ele começa a liberar substâncias que vão induzir a queima de gordura para produzir energia. E aí o indivíduo começa a perder peso. Outro sinal cardinal é a anorexia, o indivíduo perde o apetite, né? Principalmente acontece muito com criança, né? Quando a criança tá nascendo o dente, ela fica estressada, que também é um sinal sistêmico, né? A alteração do comportamental, fica mais estressada, fica com febre, perde o apetite, não consegue dormir. Tudo isso são sinais sistêmicos de um processo inflamatório. Então, esses sinais sistêmicos, como eu já falei, ele ocorre porque os mediadores químicos, como as citocinas e os fatores de necrose, que são produzidos nas células do tecido que está inflamado, eles ganham a circulação sistêmica. E aí vai agir no cérebro e no fígado. O cérebro vai gerar o aumento de temperatura. Professor, mas por que qual a importância da febre? A febre é muito importante. A febre é um mecanismo de defesa. Quando vocês estudaram microbiologia, e vocês estudaram lá as bactérias, por isso que é importante a gente sempre fazer esses links com as outras disciplinas. Vocês estudaram lá as bactérias, e tem 3 tipos de bactérias, né? As bactérias que se adequam a altas temperaturas, né? As que se adequam a baixas temperaturas, e as mesófilas, que são as que se adequam a temperaturas medianas, que é justamente a temperatura do corpo. São essas mesófilas que são bactérias patogênicas, na sua maioria, porque elas se dão muito bem na temperatura corporal. Então, nessa temperatura do corpo, de 37 graus Celsius, elas têm uma multiplicação excelente, porque é a temperatura ideal para que elas se reproduzam. Agora, quando o indivíduo está com um processo inflamatório, o que é que o corpo faz? Ele aumenta a temperatura do corpo para impedir que as bactérias se proliferem. De 37, a temperatura do corpo vai para 38, 39, e à medida que a temperatura vai aumentando, vai dificultando, então, a proliferação das bactérias. Por isso que isso é um mecanismo de defesa, tá? Professor, mas a febre não é maléfica? Se ultrapassar de 39, 40,
Aí as proteínas de diversos tecidos começam a sofrer degradação. Porque as proteínas, elas têm também um pH de funcionamento adequado. Olha a bioquímica aí, precisando da bioquímica. As proteínas precisam de um pH adequado para funcionar. As proteínas precisam de uma temperatura adequada para funcionar. Então, essas proteínas, né, especiais, que são chamadas de enzima, quando elas são submetidas a altas temperaturas, elas sofrem degradação, né? Ou um pH alterado. Elas sofrem degradação. E aí, alguns tecidos começam a entrar em falência quando a temperatura fica alta demais. Por isso que temperatura acima de 40 graus Celsius é extremamente perigoso, porque pode causar danos cerebrais, inclusive causar a morte. Por isso que o indivíduo, quando está com a temperatura muito alta, ele precisa ter a sua temperatura reduzida a qualquer custo, inclusive dar banho no indivíduo quando a temperatura está muito alta. Professor, mas a minha avó me dizia que quando a gente está com febre, a gente não pode tomar banho. Isso é desculpa. Isso é desculpa não tomar banho, principalmente nessa época de frio, né? Então, se a febre estiver muito alta, o ideal é que se tome banho para reduzir a febre, né? Essa mesma vozinha tua que dizia que quem está com febre não pode tomar banho, ela dizia que Guaraná, Guaraná Antártica quente também era bom para febre. Isso aí tu aceitava de boa, né? Para tomar um Guaraná quente. Então, essa constelação, né, esse elenco de sinais sistêmicos, né, como febre, perda do apetite, inquietação, que são esses sintomas sistêmicos da inflamação, ela pode ocorrer durante a inflamação aguda, e essas manifestações são conhecidas como resposta de fase aguda. Tá? Então, esses sintomas sistêmicos de um processo inflamatório são chamados de resposta de fase aguda. E essa resposta de fase aguda, ela vai induzir a produção de proteínas inflamatórias pelo fígado. E essas proteínas são muito importantes, principalmente no laboratório. Quem vai trabalhar, quem tem vontade de trabalhar em laboratório de análises clínicas, a gente faz o doseamento dessas substâncias para saber se o indivíduo tem inflamação ou não. Existem várias substâncias inflamatórias, proteínas inflamatórias. A mais estudada delas é a PCR, né, a proteína C reativa, que é uma proteína produzida em pequena quantidade quando o indivíduo está normal, mas quando o indivíduo tem um processo inflamatório, essa proteína tem uma produção potencializada. Então, se o indivíduo tem PCR elevada, quer dizer que ele tem um processo inflamatório. A gente não se preocupe que a gente também vai estudar essas proteínas no decorrer das próximas aulas. Então, a inflamação, ela pode ser dividida em dois tipos: inflamação aguda e inflamação crônica. A inflamação aguda, ela é curta, mas ela é muito intensa. O indivíduo, por exemplo, está com uma unha encravada. Ela fica encravada quando você retira, né, lógico, a região que está encravando. Ela fica inflamada, mas ela fica inflamada por um curto espaço de tempo. Dura alguns minutos ou até alguns dias. E essa inflamação aguda, ela tem algumas características importantes. Primeiro é a exudação, a liberação de fluidos, né? Esse fluido pode ser cristalino, no caso do exudato seroso. Esse fluido, ele pode ter proteínas, é cristalino, mas pode ter proteínas, ele fica mais esbranquiçado, que é chamado de exudato fibrinoide. Esse fluido, ele pode ser esbranquiçado, né, que é o purulento. Ele pode formar placas, né? Ele pode também formar tonalidades esverdeadas, como, por exemplo, a do muco, né? Quem nunca ficou gripado e expectora aquele muco esverdeado ou amarelado, né? Aquele famoso catarro. Aquilo ali é um tipo de exudato. É a produção de fluidos de um tecido inflamado, das vias respiratórias. Por exemplo, quando você leva uma queda no asfalto, né, de joelho, aquela ferida, ela começa a expulsar um líquido transparente, né?
o pessoal chama de salmoura. Aquilo ali é o exudato seroso, tá bom? Perdão, exudato fibrinoso. Além disso, no processo inflamatório agudo, acontece a migração dos leucócitos, né, das células de defesa que estão no sangue e elas começam a ir para os tecidos. Na inflamação aguda, quando você olha um tecido de inflamação aguda, você vai ver principalmente neutrófilos presentes ali, infiltrados no tecido. Isso é uma característica muito importante. Então, a presença de neutrófilos infiltrados num tecido inflamado indica que essa inflamação é aguda. Tá? Então, são duas características muito importantes para vocês anotarem aí sobre inflamação aguda. 3, na verdade. A inflamação aguda tem um espaço curto de duração. A inflamação aguda, ela produz exudação, produz fluidos. E ela também tem o principal célula de defesa, o neutrófilo, presente no tecido. Já a inflamação crônica, contrapondo a inflamação aguda, ela tem uma duração maior, que pode durar de dias até anos. Essa inflamação crônica, ela tem presença de linfócitos e macrófagos no tecido, diferente da inflamação aguda, que é neutrófilo. Ela não produz exudação, né? E ela pode gerar fibrose e necrose tecidual, além de gerar proliferação de vasos sanguíneos. Então, são essas as características da inflamação crônica. Duração longa, não produz exudação, as principais células de defesa no tecido é linfócito e macrófago, proliferação de vasos sanguíneos e fibrose e necrose tecidual. Essas formas básicas de inflamação, elas têm um ponto ali de conexão. Então, a inflamação aguda, ela vai regredindo e dando espaço à inflamação crônica. Então, tem um determinado momento ali que eu estou num período, o tecido está num período agora me fugiu a palavra. Um período que é tanto agudo quanto crônico, né? Um período de interseção entre a fase aguda e a fase crônica. Então, a inflamação aguda, ela é uma reação precoce, como a gente já falou, quase que imediata dos tecidos locais. Então, o tecido sofreu uma injúria, já inicia ali o processo inflamatório agudo. Um dos primeiros passos é a vasoconstrição dos vasos sanguíneos. É a famosa fechada de torneirinha para impedir que os vasos sanguíneos percam muito sangue. Ela ocorre tipicamente antes da imunidade adaptativa. E isso é interessante porque a inflamação, a gente estuda também nas disciplinas de imunologia. Porque esse tecido inflamado, esse tecido que foi injuriado, ele também vai ser responsável pela ativação do sistema imune, né? O corpo ele está sendo exposto a um antígeno, a um micro-organismo, e essa exposição ela vai ativar o sistema imune. O sistema imune adaptativo, ele geralmente demora uma semana até 10 dias para que ele seja ativado. A imunidade adaptativa, ela consiste na produção de anticorpos e também células de memória, tá? Que é o processo de imunização. Por exemplo, quando você está resfriado, que não seja COVID, né? Uma influenza normal. Geralmente, por mais que você não tome medicamento algum, esse resfriado demora mais ou menos 7 dias. E você, naturalmente, resolve essa doença, né? O teu corpo começa, é exposto ao vírus. Durante 7 dias, você vai tendo febre, vai tendo mal-estar, tendo perda de apetite, sonolência, irritação. Mas lá pelo 4º, 5º, 6º, 7º dia,
esse resfriado vai regredindo e você fica curado. Por quê? Porque o teu sistema imune foi ativado, começou a produzir anticorpos IgG contra o vírus, né? E também células de memória. E aí, dessa doença, desse vírus, você não adoece mais. Professor, mas por que a gente fica gripado, né? Tem gripe por várias vezes? Porque existem vários vírus que causam gripe, né? Não é só um vírus que causa a gripe. Mas as doenças que são causadas por apenas um tipo de vírus, você só adoece uma vez. Ou às vezes nem adoece quando você se vacina. Por exemplo, catapora, você só pega uma vez. Sarampo, você só pega uma vez, porque é só um tipo de vírus. Agora a gripe não. Como nós temos várias cepas de vírus que causam gripe, você vai ficar propenso a vários tipos de tipos de gripe. Por isso que todo ano existe uma vacina, né, para gripe, que ela é produzida com relação aos vírus que circulavam no ano anterior, em cada localidade. Isso quer dizer o quê, professor? Por exemplo, aqui no Maranhão, né, quando começar o calendário vacinal da gripe, essa vacina produzida para o Maranhão, que é feita pelo Butantan também, ela foi produzida de acordo com as informações das gripes do ano anterior. Então, qual foi o vírus os 3 vírus mais predominantes que causaram gripe aqui no Maranhão? Então, essas 3 cepas virais vão ser utilizadas para produzir vacina do ano seguinte. Por isso que, mesmo você se vacinando, você pode gripar novamente. Porque você vai gripar de um vírus que você não foi imunizado ainda, ou não adoeceu. Mas isso aí é matéria para outra disciplina que vocês já tiveram ou vão ter, que é a fisiopatologia e farmacoterapia das doenças infecciosas, imunes e virais. Então, a inflamação aguda, ela pode ser causada por uma série de estímulos. Reações imunológicas, né? Por exemplo, o cara tem uma alergia a uma determinada substância. Quando ele é exposto a essa substância, esse estímulo imune vai induzir um processo de inflamação. Um trauma por contusão, né? Você torceu o pé, estava andando na rua grande de salto alto, torceu o pé e aquela torção, né? Aquela ruptura de tecidos pela torção também vai gerar um processo inflamatório. Perfuração também causa inflamação, né? Uma perfuração de agulha, um espinho no pé. Agentes físicos também podem causar inflamação. Quando você é exposto a uma temperatura muito baixa, uma temperatura muito alta, isso pode gerar queimadura, né? Tanto queimadura quanto geladura. Substâncias químicas também. Por exemplo, aqueles óleos que é utilizado como desengripante para tirar ferrugem, toda vez que eu entro em contato com aquilo, minhas mãos ficam inchadas. É um estímulo químico. Substâncias corrosivas, irradiações, necrose tecidual, tudo isso pode gerar um processo inflamatório agudo. Tá? Pessoal, tá dando para entender? Sim? Sim, professor. Tá dando para compreender, né? Sim. Ótimo. Não se preocupem. Ah, professor, você está falando muita coisa, minha cabeça já está fervilhando, os piolhos já estão pulando da minha cabeça, de tão quente. Não se preocupem, porque a gente sempre vai estar retornando a esses conceitos que eu estou falando hoje. Lembra que a aula... Oi. O senhor vai disponibilizar esse slide de novo? Sim, R$10 para cada um. Vou cobrar. Tô brincando, eu vou disponibilizar sim, pessoal. Não se preocupem que todos os slides dessas aulas e das próximas, eu costumo até disponibilizar os slides todos da disciplina, tá? Para vocês. Pode ser, eu sempre gosto de dar, eu sempre estou estudando, porque professor também estuda, tá? Quando eu estou estudando as minhas aulas, eu acabo modificando algumas coisas, e aí o que é que eu vou fazer? Se eu modificar alguma coisa, eu vou enviar novamente a aula modificada para vocês, tá bom? Lá pelo grupo do Telegram. Todo mundo já está no grupo do Telegram? Ainda não.
Tá, eu vou mandar para ti, Daniele, tá bom? Tá. O link. E professor, me tira uma Diga. dúvida. Tiro sim. R$ Na 10. sexta-feira, a gente vai ter outra disciplina com o senhor. Qual é a disciplina? Essa físio e farmacoterapia das doenças infecciosas, imunes e virais. Ótimo. Tá ótimo. É bom que a gente vai porque elas duas elas se combinam, elas se completam. Então a gente vai falar, quando eu estava começando a falar de vacina aqui, aí eu lembrei, isso aqui vai ser de outra disciplina. Então que bom que vocês vão estar comigo novamente, porque a gente sempre vai estar conversando as duas disciplinas entre si. Tá, ok. Tá bom? Tá Principalmente essa primeira parte. Porque essa disciplina de processos inflamatórios, a primeira parte é só inflamação, né? Aí vem a parte de digestório e endócrino. Essas duas últimas partes não vai combinar tanto com a de imunes e virais, mas a primeira parte de inflamação vai casar direitinho lá com a imunes e virais. Tá bom? Pessoal, vamos dar um intervalozinho de 15 minutos, só para a gente esticar as pernas, tomar um pouquinho de água, né? Fazer um lanche. E daqui a 15 minutos a gente volta, tá? São 9h05, 9h20 a gente volta, tá bom? Alguém tem alguma dúvida antes de a gente dar um intervalo? Se tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Não, professor, até agora. Tranquilo? Ótimo. Professor, Diga, Verônica. eu queria só que o senhor repetisse sobre as células do processo inflamatório crônico. Sim, linfócitos e monócitos, Tá bom, então. tá? Inflamação aguda é neutrófilo, inflamação crônica, linfócito, monócito. Tá, obrigada. Nada. Então, intervalozinho de 15 minutos, tá bom? Já a gente volta.
Então, vamos lá, pessoal. Vamos retornar à nossa aula. Eu mandei para vocês, na verdade, eu mandei para a Daniele, o link dos grupos de Telegram, tá? Das duas disciplinas, processo inflamatório e doenças infecciosas. É por lá que eu vou colocar o material da aula, também vou colocar, disponibilizar no Ava de vocês também, tá? Então, vamos continuar. Vamos falar agora sobre as células que participam no processo inflamatório. As células são basicamente as células brancas do sangue. Então, a inflamação aguda ela envolve dois componentes principais: as células e os vasos sanguíneos. Muitos tecidos e células estão envolvidos nessa reação, incluindo as células endoteliais, que são as células que revestem a parte interna do vaso sanguíneo, o endotélio, além dos leucócitos, né, que são as células brancas do sangue. Além do mais, também fazem parte desse processo as células do tecido conjuntivo, do tecido lesionado e também as células do tecido conjuntivo do vaso sanguíneo, como mastócito, fibroblastos, macrófagos e também linfócitos teciduais. Além de componentes da matriz extracelular, proteínas e outras substâncias que são encontradas fora da célula. Essa matriz extracelular consiste de proteínas, principalmente proteínas fibrosas, como colágeno e elastina. Elas são muito importantes durante o processo de cicatrização. Nós vamos falar mais dessas proteínas nas últimas aulas sobre o processo inflamatório e a importância da produção de colágeno para a cicatrização, né? Lembrar também que a vitamina C, ela é uma vitamina extremamente importante para a produção de colágeno, por isso que nas formulações que tem colágeno, que tem para finalidade estética, esse colágeno geralmente ele é manipulado junto com vitamina C, porque melhora a ação do colágeno, né? E a gente vai também falar de alguns distúrbios da produção de colágeno, como, por exemplo, o queloide, né, que é um defeito genético congênito, em que o indivíduo produz um colágeno defeituoso e em grande quantidade, formando aquelas cicatrizes elevadas e frágeis. Isso é uma condição genética. Também fazem parte das substâncias não celulares os mediadores inflamatórios, que são substâncias produzidas pelas células de defesa, e eles vão atuar em conjunto, né, um ajudando o outro, para amplificar o efeito inflamatório. E eles são muito importantes no início da resposta inflamatória. Então, nós temos aí uma figura que mostra as células do sangue que participam do processo inflamatório. Basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócito, faltou o linfócito e as plaquetas. As plaquetas estão aí. Mas também nós temos as células endoteliais, que participam desse processo. Então, essas células do vaso sanguíneo e do sangue, né? E também as células do tecido, como mastócito, fibroblasto, macrófago, e as substâncias da matriz, como as fibras colágenas, as fibras de elastina e os filamentos de proteoglicanos. Então, vamos falar de cada uma dessas células. Primeiro, as células endoteliais, as células que revestem o interior do vaso sanguíneo, formando uma camada única. Essas células são importantes porque elas vão produzir agentes antiplaquetários e antitrombóticos. Quando o vaso sanguíneo está saudável, essa célula endotelial produz óxido nítrico e prostaciclina. Qual a finalidade dessas substâncias? Impedir a coagulação do sangue. Então, quando o vaso sanguíneo está normal, está saudável, essas células produzem substâncias antiagregantes e anticoagulantes, e impedem que o sangue coagule. Mas, quando o vaso sanguíneo sofre lesão, né, no caso de uma injúria tecidual,
esse sangue precisa coagular. Essas células endoteliais, elas também participam do processo inflamatório, porque elas vão impedir, né, que o constituinte do sangue, quando o vaso sanguíneo está normal, extravase. Então, quando o tecido está normal, as células do sangue, elas não tendem a sair do interior do vaso. Elas permanecem no interior do vaso, no sangue. Agora, quando ocorre uma ativação das células endoteliais, elas se contraem, formando brechas entre uma célula e outra, e esse espaço entre as células endoteliais possibilita a passagem das células do tecido sanguíneo para o tecido inflamado. Mas quando o vaso sanguíneo está normal, isso não acontece. Ela também impede a passagem de micro-organismos para o interior do sangue, né? Impede ali uma inflamação sistêmica, uma sepse. E são essas células que regulam o extravasamento de leucócito através da expressão de moléculas de adesão celular e também de receptores. Então, vamos falar também dessas moléculas lá na frente. Essas células contribuem para a regulação e modulação de respostas imunológicas, porque elas vão sintetizar e liberar mediadores inflamatórios, da mesma forma que as células de defesa fazem. Elas vão produzir prostaglandina, prostaciclinas, leucotrienos, tromboxanos. Além do mais, elas regulam a produção de células de defesa. Elas vão produzir fatores estimulantes de colônia, que vão induzir a medula óssea a produzir mais ou menos leucócito. Então, é durante o processo de inflamação que a medula óssea produz mais células de defesa em resposta a justamente essa produção de fatores estimulantes de colônia produzidos pela célula endotelial. Então, ela é importante também para induzir a produção de mais células de defesa. E elas também participam no processo, nas etapas posteriores à inflamação, né? Elas vão produzir fatores de crescimento que vão estimular a angiogênese. A angiogênese é um fenômeno que promove a produção de novos vasos sanguíneos, né? Angio significa vaso sanguíneo, né? O angiologista é uma especialidade médica que estuda os vasos sanguíneos. E gênese, criação. Então, angiogênese é a produção de novos vasos sanguíneos. Então, aquele tecido que foi destruído, quando ele for substituído por um tecido novo, aquele tecido novo ele precisa ser nutrido por sangue. Então, os vasos sanguíneos, através das células endoteliais, vão estimular a produção de novos vasos sanguíneos. É como se eles crescessem como raízes, partindo do tecido adjacente, e essas raízes, vamos dizer assim, esses novos vasos sanguíneos vão penetrando o tecido novo, recém-formado. E quem faz esse processo, quem estimula esse processo, são as células endoteliais. E também vão sintetizar a matriz extracelular. Outra célula que participa é a plaqueta, né? Plaquetas, também chamadas de trombócito, são células, as menores células do sangue, né? Não tem núcleo, e elas são importantes no mecanismo da hemostasia, né? O controle da viscosidade do sangue, promovendo a coagulação e hemorragia como eventos opostos. Então, quando o tecido sofre injúria, o sangue, com determinado tempo, ele vai coagular, né? Como uma forma de impedir a perda excessiva de sangue. E essa coagulação se dá pela ação das plaquetas. Então, as plaquetas ativadas, elas vão liberar, além de substâncias inflamatórias, elas também vão aumentar a permeabilidade do vaso, alterar as propriedades quimiostáticas. Professor, o que é quimiotaxia?
Quimiotaxia é a migração das células através de substâncias químicas. É como se fosse o cheiro, né? Você chega em casa brocado, tu vai logo para a cozinha. Por quê? Porque tá cheirando a comida na cozinha e tu vai direcionado para lá. É a mesma coisa com as células de defesa. Como é que a célula de defesa sabe exatamente qual o tecido que está inflamado? Porque aquele tecido inflamado, ele começa a liberar substâncias quimiotáxicas. E essas substâncias, elas guiam as células das regiões menos concentradas até as regiões mais concentradas de substâncias quimiotáxicas. É assim que as células de defesa localizam o local inflamado, através de substâncias quimiotáxicas. Ela também vai produzir substâncias adesivas e também proteolíticas. Destruir proteínas. Por que que as plaquetas precisam produzir substâncias proteolíticas? Porque as proteínas do meio externo das células impedem a migração das células de defesa. Imagine aí um tecido como se fosse uma mata fechada, né? Onde vários galhos impedem a passagem de uma pessoa que está na mata, né? A mata fechada é como se esses galhos fossem as proteínas do tecido. Então, para eu poder passar e adentrar mais a mata, eu preciso cortar esses galhos. Eu preciso quebrar essas proteínas para que as células passem e penetrem mais profundamente no tecido. Por isso que algumas células de defesa produzem substâncias proteolíticas para quebrar proteínas e facilitar a penetração das células de defesa. Quando essa plaqueta ela sofre ativação, ela vai liberar uma grande quantidade de substâncias. E na maioria delas são mediadores inflamatórios. Outro grupo de células importantes são as células fagocíticas, né? O neutrófilo, o monócito e o macrófago. Apesar do macrófago ele ser um monócito mais maduro, né? O monócito vai dar origem ao macrófago. O monócito é encontrado no sangue e o macrófago é encontrado no tecido. Inclusive o monócito, quando migra para o tecido, através da inflamação crônica, 2 ou 3 dias depois ele se transforma, ele evolui para macrófago. Então esses 3 grupos de células aí, eles são encontrados em grande quantidade, né, no tecido inflamado. E eles, dependendo do tipo de inflamação, o neutrófilo vai estar mais abundante ou o monócito. O neutrófilo é na inflamação aguda e o monócito na inflamação crônica. Todos eles vão expressar receptores de moléculas de superfície que estão envolvidas na sua ativação. Então, existem proteínas de superfície nessas células que reconhecem substâncias estranhas e ativam essas células quando necessário. Vamos já falar desses receptores. Então, que receptores são esses? São receptores que se ligam à mannose, né? E a mannose é receptor para mannose, e esses receptores se ligam a glicoproteínas de bactérias. Então, são receptores que reconhecem substâncias bacterianas. Então, se o neutrófilo, se o monócito ou o macrófago, ele encontrar uma bactéria, esse receptor de mannose se liga à superfície da bactéria e sofre ativação. Ele reconhece, se ativa e depois fagocita. E também tem os receptores Toll-like. São receptores de superfície que reconhecem também algumas características básicas de bactéria. Só para dar um exemplo, existe o receptor Toll-like 4. O Toll-like 4 ele reconhece o LPS, ou lipopolissacarídeo. Lipopolissacarídeo é encontrado na parede bacteriana. Então, se o neutrófilo, monócito ou macrófago, ele reconhece o LPS, ele sabe que ele é uma bactéria. E aí ele vai fagocitar essa bactéria. Tá? Existem receptores também para flagelina, que é encontrada no flagelo das bactérias. Receptores encontrados para tecidos inflamados, tecidos injuriados, tecidos lesionados. Não só para micro-organismos invasores, mas tecidos inflamados também. Aquela torção no pé que tu teve lá na Rua Grande, porque estava andando de salto alto. Aquele tecido que sofreu lesão
ele também libera substâncias químicas que ativam as células de defesa. Então, aqui nós temos os receptores na superfície das células fagocíticas. O primeiro deles é a mucina. Ela reconhece, é uma molécula de adesão celular, né? Tem o receptor para quimiocina, receptor para integrina, receptor toll-like e o receptor para mannose. Quando o receptor de molécula de adesão ele é ativado, o que ele vai fazer? Ele se liga a S-selectina ou a P-selectina do endotélio e, consequentemente, quando o receptor de quimiocina ele é ativado, ele vai modificar o citoesqueleto e afeta a ligação das integrinas. O receptor de integrina, quando ativado, ele vai gerar uma adesão mais forte, né? Ele vai aderir, vai grudar a célula mais forte na parede do vaso sanguíneo. O receptor toll-like, ele produz substâncias químicas e intermediários tóxicos à base de óxido nítrico. Ele vai degradar o micro-organismo por substâncias tóxicas. E o receptor de mannose, além de induzir também a produção de substâncias tóxicas, ela estimula a fagocitose das células. Então, quando o receptor CAM ele é ativado, ele vai proporcionar uma adesão e migração maior das células fagocíticas para os tecidos. O receptor de quimiocina também promove uma adesão e migração maior para os tecidos. E também o receptor de integrina. Então, esses três primeiros receptores, eles têm como finalidade melhorar a adesão, né? A célula vai ficar mais grudada na parede do vaso e melhorar essa passagem para o tecido inflamado. Já o receptor de toll-like e de mannose, ela vai promover a eliminação dos micróbios através da destruição por substâncias à base de oxigênio e nitrogênio, são as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, e também vai estimular a fagocitose. Então, as moléculas de adesão, elas afetam a adesão dos leucócitos e também estimulam a ativação do receptor para o complemento, que vão reconhecer estruturas derivadas da ativação das proteínas do complemento, que vão estar depositadas na superfície dos micróbios. A gente não vai falar muito aprofundado de sistema complemento nessa disciplina, mas na disciplina de imunes e virais nós vamos falar do sistema complemento. O sistema complemento é uma reação em cadeia de proteínas encontradas no sangue que, quando ativados, elas vão complementar o sistema imune, elas vão ajudar na destruição de micro-organismos, tá? E aí essas proteínas, quando elas são quebradas, partes dessas proteínas, elas se ligam à superfície das bactérias. E aí toda célula de defesa que encontra uma substância derivada do complemento, ela fagocita aquele substrato, porque ela sabe que ali, é como se ela soubesse que ali é um micro-organismo, porque os pedaços de proteína do sistema complemento só se ligam na superfície de micro-organismos. Então, o neutrófilo das células fagocíticas é o principal fagócito. É a célula que chega primeiro ao processo inflamatório. E, geralmente, ele demora, em média, 90 minutos depois da lesão, né? 1h30 depois que o tecido sofreu lesão, o neutrófilo já está chegando. Essa célula, ela tem um núcleo formado por vários lóbulos, né? E eles também, e por conta desse núcleo fragmentado, ele é chamado de polimorfo nuclear, ou também neutrófilo segmentado. Ele também tem grânulos no citoplasma que têm características neutras. Esses grânulos são ricos em substâncias microbicidas. São utilizadas por essa célula para destruir o micro-organismo que será fagocitado. Esses seus grânulos do citoplasma, eles são corados
né? Por corantes neutros, porque eles têm característica neutra. E esses grânulos contêm enzimas e outras substâncias que são antibacterianas. São usadas na destruição e degradação de micróbios que foram engolfados, que foram fagocitados. E também na degradação de tecidos mortos durante essa lesão tecidual. Os neutrófilos também produzem substâncias derivadas do oxigênio, que são tóxicas, que auxiliam na desinfecção. Como, por exemplo, o neutrófilo ele produz água oxigenada. A água oxigenada é uma substância microbicida, inclusive é utilizada para a limpeza de ferimentos, né? Além de fazer a descoloração do pelo, né? Mas, em postos de saúde, a água oxigenada é utilizada como substâncias desinfetantes. Tá? Existem bactérias que não toleram a presença do oxigênio que é produzido pela quebra da água oxigenada. Quando você joga água oxigenada no tecido lesionado, essa água oxigenada é quebrada por uma enzima chamada de peroxidase, e essa peroxidase libera água e oxigênio. Por isso que a água oxigenada ela fica borbulhando no ferimento, ela está liberando oxigênio. E aí algumas bactérias que são anaeróbias, como por exemplo a Clostridium tetani, a que causa o tétano, elas morrem na presença do oxigênio. Existe o ânion radical superóxido, também, que é uma substância muito tóxica, e o ácido hipocloroso, o HClO. O ácido hipocloroso também é uma substância microbicida. E aí, olha que interessante. Nós utilizamos uma substância derivada do ácido hipocloroso em casa. É um sal desse ácido, chamado de hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é a nossa água sanitária, né? A água sanitária ela é extremamente microbicida. É utilizada para fazer desinfecção, apesar de ser muito barata, né? Ela é muito eficaz na destruição de micro-organismos. Está sendo utilizado muito aí durante a pandemia para desinfecção de superfícies, né? Uma água sanitária diluída com um borrifador, se coloca na superfície, e ela é muito eficaz na destruição de micro-organismos, inclusive de vírus, porque ela é altamente desnaturante, ela destrói proteínas, destrói ácidos nucleicos, destrói DNA, destrói RNA. Por isso que ela é muito tóxica, ela não pode ser ingerida e nem entrar em contato com a nossa pele. Ela destrói tanto os micro-organismos quanto destrói a pele do nosso corpo, tá? Então, essas substâncias produzidas pelas células de defesa, elas vão ser utilizadas quando o micro-organismo for fagocitado. Uma vez engolido pela célula, vamos dizer assim, fagocitado, ela precisa ser, então, destruída. E essa destruição vai ser graças à produção dessas substâncias tóxicas derivadas do oxigênio e do nitrogênio. Uma coisa que é interessante é que essas células de defesa, elas aumentam no sangue de forma muito significativa quando o indivíduo tem um processo inflamatório. Por isso que quando a gente está doente, o médico passa um hemograma e através do hemograma, se ele observar que existe aumento de células de defesa, ele suspeita logo de um processo inflamatório. Se neutrófilo estiver aumentado, ele suspeita primeiramente de infecção bacteriana, porque o neutrófilo é uma célula especializada no combate de bactérias. Então, esse neutrófilo ele é produzido na medula óssea, eles vão para a corrente sanguínea, eles ficam cerca de 10 horas na corrente sanguínea, depois de produzidos na medula óssea, e depois eles migram para os tecidos. Tem tecidos que estão permanentemente recebendo os neutrófilos novos, principalmente os tecidos que têm mucosa, porque esses tecidos eles são porta de entrada de micro-organismo. Então, esses neutrófilos migram, por exemplo, para os tecidos pulmonares, né, porque a todo momento a gente está respirando, a gente está inalando ar rico em bactérias. Aí essas bactérias que são inaladas, elas não podem ficar muito tempo em contato com a mucosa. Os neutrófilos, eles migram para os pulmões e destroem esses micro-organismos. A mucosa genital, né?
a região perianal e a região genital, essas mucosas elas também estão em contato com o meio externo. E elas estão constantemente bombardeadas por micro-organismos. Esses neutrófilos também migram para essas mucosas para manter ali o equilíbrio de bactérias nessas mucosas. A gente sabe que a flora bacteriana da vagina, ela tem micro-organismos que são benéficos e micro-organismos que são maléficos. E quem faz esse controle populacional são os neutrófilos. A flora intestinal também, né? Temos micro-organismos benéficos e alguns maléficos no trato digestório. Então, essa mucosa, ela também recebe constantemente neutrófilos produzidos pela medula óssea, que através do sangue chegam a essas mucosas e mantém também o controle populacional desses micro-organismos. Mas em processos de inflamação, né, que foge ao equilíbrio normal, o paciente ele vai ter uma leucocitose, um aumento de leucócitos, de células brancas na circulação. Então, esse termo leucocitose significa aumento de células brancas na corrente sanguínea. Quando o indivíduo tem uma inflamação por muito tempo, tá? Pode acontecer da medula óssea começar a liberar células imaturas ainda, para manter a demanda atendida. Esses neutrófilos ainda imaturos são chamados de bastonetes ou bastões. São neutrófilos que o núcleo ainda não amadureceu completamente. São neutrófilos que o núcleo ainda não está segmentado. Ele tem um núcleo em formato de ferradura ou de bastão curvado. Por isso o nome bastonete. Outra célula que participa do processo inflamatório são os monócitos. O monócito tem um núcleo em formato irregular. Eles correspondem de 3 a 8% de todos os leucócitos do sangue. Eles são derivados da medula óssea, eles também são produzidos na medula óssea, vão para a corrente sanguínea e ficam ali no máximo 12 a 20 horas na circulação. E depois esses monócitos também migram para os tecidos. No tecido, esse monócito ele vai dar origem aos macrófagos. Dependendo do tipo de tecido que ele migrou, esse macrófago pode receber nomes específicos, como, por exemplo, célula de Kupfer. Célula de Kupfer é o macrófago do fígado. O osteócito é o macrófago da mucosa. O osteoclasto é o macrófago do tecido ósseo. A micróglia é o macrófago do sistema nervoso central. O macrófago pulmonar, o macrófago dos pulmões, e por aí vai. Esse monócito, dentro de 24 horas, chegam ao local inflamatório. Entre 24 e 48 horas, o monócito ele chega ao local inflamado. E aí, 2 ou 3 dias depois, ele vai evoluir para macrófago. Então, ele chega como monócito e depois evolui para macrófago. Essas células, tanto monócito quanto macrófago, produzem potentes mediadores vasoativos, né, que vão regular ali a tensão dos vasos sanguíneos, como prostaglandinas, leucotrienos, fator de ativação plaquetária, né, o PAF, citocinas inflamatórias, fatores de crescimento, e eles vão, além de participar da inflamação, os monócitos e macrófagos, eles participam das etapas posteriores, de formação do tecido de granulação e também cicatrização ou regeneração. Então, além de participar da inflamação, macrófago e monócito participam das etapas posteriores. Essas células, elas fagocitam material estranho, que são maiores da capacidade do neutrófilo. Então, o neutrófilo fagocita partículas pequenas, e aquelas grandes que ele não consegue fagocitar, o macrófago, depois que chega, ele fagocita o restante. É como se o neutrófilo fosse responsável pela limpeza grosseira, né, limpasse o máximo que pudesse, né, de micro-organismos, e aqueles que não foram possíveis o neutrófilo fagocitar, o macrófago vem para fazer a limpeza mais minuciosa, termina de fazer o serviço. O monócito, ele tem
uma vida média na circulação sanguínea de 3 a 4 vezes maior do que os demais granulócitos. Tem granulócito que vive só 4, 5 horas na circulação. O monócito pode chegar a 12 ou até 20 horas na circulação. E por ter uma longa vida, né, e destruir o agente causador, eles também participam da sinalização da imunidade. O macrófago é uma célula da imunidade inata. E também participa de processos inflamatórios. A gente vai falar também de macrófago lá na outra disciplina de imunes e virais. E como eu falei, esse macrófago também contribui para as etapas posteriores à inflamação, como o processo de cura, de produção de tecido de granulação. Ele é a célula mais importante, juntamente com o linfócito, na inflamação crônica. E eles podem formar uma capa que vai proteger, né, que vai cobrir, que vai neutralizar corpos estranhos, estruturas grandes demais para uma célula fagocitar, como grãos de areia, talco, né, partículas de fios de sutura, fios de gaze. Eles vão gerar ali uma capa protetora fibrosa para impedir que esse corpo estranho continue gerando um impulso inflamatório. As demais células de defesa, né, os eosinófilos, basófilos e mastócitos, produzem também mediadores inflamatórios e citocinas que vão auxiliar na inflamação. Apesar deles três terem características exclusivas, né, todos eles têm grânulos citoplasmáticos que induzem o processo inflamatório. O eosinófilo, ele é mais especializado a infecções do tipo parasitárias e alérgenas. O basófilo, mais para processos alérgenos, e o mastócito também. Então, eles têm especialidades diferentes, mas todos eles produzem substâncias inflamatórias. Eles são importantes na inflamação associada à reação de hipersensibilidade e também doenças alérgenas, que nós vamos falar com mais detalhe na outra disciplina. Os eosinófilos, como eu já falei, eles aumentam no sangue em condições de alergia e infecção parasitária. Então, no hemograma do indivíduo, se ele tem aumento de eosinófilo, o médico, né, nós também suspeitamos logo, ou de doenças alérgicas ou infecções parasitárias. Eles têm grânulos básicos no seu citoplasma, e esses grânulos básicos são corados pela parte ácida do corante hematológico, chamado de eosina. Por isso que eles são chamados de eosinófilos, porque eles têm afinidade pela eosina. Esses grânulos, eles têm substâncias tóxicas que são liberadas na superfície do parasita, né, para destruir o parasita, porque o parasita é um organismo multicelular, né, que não pode ser fagocitado. Então, por isso o eosinófilo ser importante no combate a parasitas multicelulares, porque ele libera os grânulos tóxicos na superfície do parasita e gera destruição. Então, também vamos falar disso na outra disciplina. Os eosinófilos desempenham um importante papel nas reações alérgicas através do controle da liberação de mediadores químicos. Então, o eosinófilo ele vai contrabalancear a ativação do basófilo, né? O basófilo que libera histamina, e a histamina que desencadeia o processo alérgico, né? Por isso que os anti-inflamatórios, ou os antialérgicos também são chamados de antihistamínicos, porque revertem o efeito da histamina. Os basófilos são granulócitos do sangue, têm uma similaridade estrutural muito grande com o mastócito do tecido conjuntivo. Seus grânulos são azuis escuros e são corados pela parte básica do corante. Esses grânulos são ricos em histamina e outros mediadores bioativos da inflamação. Esse basófilo, ele tem receptores para IgE, né, chamado de Fc-epsilon,
E quando essa IgE, né, que é um tipo de anticorpo que reconhece alérgenos, quando essa IgE está ligada a um alérgeno, esse basófilo, então, reconhece esse complexo alérgeno-anticorpo e libera a histamina. E é assim que se inicia a reação alérgica. Por exemplo, vamos supor que eu sou alérgico à proteína do camarão. Quando eu inalo o cheiro do camarão, ou quando eu entro em contato com o camarão pela mucosa oral, quando eu faço a ingestão, os anticorpos IgE que o meu corpo produz reconhece essa proteína do camarão, se liga à proteína do camarão, formando um complexo, proteína do camarão com IgE. Esse complexo é então reconhecido pelo basófilo, e quando ele reconhece, ele se ativa e libera histamina. E a histamina vai gerar as etapas sucessivas para promover a alergia, o processo alérgico. Então, a ligação dos antígenos, né, que são as proteínas alérgicas, a esse tipo de anticorpo, o IgE, e sucessivamente ao reconhecimento do basófilo, ela vai deflagrar, ela vai ativar a liberação de histamina e também de outras substâncias que vão fulminar no processo alérgico. Os mastócitos, eles são células derivadas do basófilo, ou seja, o basófilo, quando ele sai do sangue e vai para o tecido, ele vai evoluir e dar origem ao mastócito. Ele vai só se transformar em mastócito quando ele chegar no tecido. Eles são particularmente encontrados em grande quantidade nas mucosas, né? Como eu já falei, por que eles são importantes? Encontrados na mucosa? Porque as mucosas são portas de entrada de micro-organismos. A pele, né, é o nosso tecido que reveste externamente o corpo, é uma barreira física contra o meio externo, protege o nosso corpo contra micro-organismos do meio ambiente. As mucosas do trato respiratório, mucosa genital, mucosa do trato digestivo, essas mucosas todas, esses tecidos são ricos em mastócitos. E por que eles estão lá em grande quantidade? Porque eles protegem as mucosas, né, contra agentes invasores. Essa distribuição mais concentrada nas mucosas, elas deixam o mastócito em uma posição de sentinela. O que seria o sentinela? O que seria essa sentinela? Sentinela é o nome que se dá àquele soldado que fica na torre, observando ali a muralha. Então, esse mastócito funcionaria como uma célula sentinela que protege, né, resguarda as nossas fronteiras, as nossas mucosas e pele contra os antígenos ambientais. O mastócito, uma vez ativado, ele vai liberar os seus grânulos, e esses grânulos são ricos em histamina, em proteoglicanos, proteases, citocinas, fator de necrose tumoral e a interleucina 16. Além de, uma vez ativado, o mastócito ele vai metabolizar o ácido araquidônico através da enzima ciclooxigenase. A gente vai falar a parte de farmacologia do processo inflamatório. E aí a metabolização do ácido araquidônico vai produzir substâncias pró-inflamatórias, como a prostaglandina e o fator de ativação plaquetária. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Então, conseguiram acompanhar? É muita informação. Conseguimos acompanhar. Professor. Deu para entender? É muita informação, né? Sim. Professor, eu pensava que era tão fácil, porque inflamar é só inchar, né? Mas o que acontece no processo inflamatório é muita coisa. E a gente precisa entender como isso acontece, porque a gente entendendo o processo inflamatório, a gente vai conseguir administrar um medicamento adequado, a gente vai conseguir conduzir uma administração de curativos que vai desempenhar um efeito melhorado, né? Por exemplo, pés diabético, tem farmacêuticos, tem enfermeiros que são especializados em curativos de pé diabético.
Tá? E se você não souber como o processo de cicatrização, de inflamação funciona, você não vai conseguir desenvolver um trabalho adequado. Tranquilo? Sim? Não? Mais ou menos? Sim, professor. Algum trauma? Eu sei que eu falo muito. Pessoal, mas tudo que eu estou falando aqui, eu sei que é de extrema importância para vocês. Vocês já estão no 8º período, não é isso? Isso, professor. Tá chegando, né, minha irmã? Falta só mais um ano. Ai, amém. Mas assim, pessoal, eu sei que vocês já passaram por várias disciplinas, mas assim, muitas coisas do que eu falei já foram abordadas em outras disciplinas, muita coisa mesmo. Por exemplo, as células do sangue, lá na fisiopatologia do sistema hematológico, foi comigo ou foi com o professor Aruanã? Eu acho que foi com Aruanã. Foi com o Aruanã, né? Então, ele deve ter falado das células do sangue, a função de cada uma. Que aí a gente recobrou algumas coisas aqui. Então, muitas coisas do que eu falei aqui não são novidades para vocês, né? Inclusive, a gente vai ver em outra disciplina, que você já deve ter visto, por exemplo, esses receptores de superfície das células de defesa, vocês viram lá na morfo do sistema imune hematológico, tá? Então, eu vou passar para vocês esse PowerPoint, na verdade, o PDF da minha aula. Eu vou colocar lá no grupinho, tá bom? Vocês já entraram lá no... Eu já mandei para a Daniele o link dos 2 grupos do Telegram. Eu uso o Telegram, pessoal, primeiro, porque o Telegram, ele proporciona eu mandar arquivos grandes. Então, se eu quiser mandar um livro para vocês em PDF, eu mando pelo Telegram. Pelo WhatsApp, não. Tá? Tranquilo? Sim? Tranquilo, professor. Sim, professor. Então, eu vou aqui concluir a minha aula, parar de gravar. Se tiverem alguma dúvida,